Oi pessoal, meu nome é Gileno, eu sou aqui de Blumenau, não sou criador de conteúdo, tenho apenas um vídeo no meu canal, esse é o segundo, mas eu ando com muita vontade de cortar e amarrar bambu, então eu vou fazer esse segundo semestre uma atividade de pioneirias com abrigo e vou filmar para poder contribuir um pouquinho mais com o meio. No Rupur desse ano, como staff, tive a oportunidade de cortar bastante bambu, mas a finalidade era outra. Foi gratificante e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Essa tag de hoje foi criada pelo nosso amigo Leandro Mateiro e tem um objetivo bem simples de apresentar dois itens que nunca nos deixam em atividades. Além disso, também contar uma vivência, um acampamento que nos foi bem marcante. Então vamos lá. O meu primeiro item, bem simples, nós temos várias ferramentas. Nós temos ferramentas de sapa, ferramentas de fio, serras, cada uma com seus tamanhos, seus objetivos. Mas eu considero a minha primeira ferramenta é sempre essa pecinha aqui, é um canivete muito simples. Ele é, não fazendo propaganda, mas ele é da Pawner. É apenas um canivete que ele possui o clipe para ser usado no bolso. E como ele tem esse pino, ele permite que a gente o abra e o feche com uma mão apenas, o que é muito bom para trabalhar em pioneirias quando se precisa cortar o sisal. A gente precisa muitas vezes estar segurando uma peça e precisa cortar a ponta do sisal ou o cabo. Então é muito bom ter esse canivete que a gente consegue abrir e fechar com uma só das mãos. Eu considero a minha ferramenta primordial, ele é bem simples. Tem uma lâmina curtinha, bem pontudo, e aqui uma serrinha, que eu também gosto, ela funciona bem, me é muito útil em atividades de pioneirias. Então esse aqui é meu item, mesmo que eu não esteja indo para acampamento, que eu vá, hoje, por exemplo, vamos fazer um churrasco, uma linguicinha junto. Além de, mesmo que não precise levar nada, que vamos na casa de alguém, por exemplo, esse canivetinho está no bolso comigo e já tenho ele há décadas, funciona muito bem. O pessoal fica dizendo qualidade isso, qualidade aquilo, mas se eu já tenho ele há décadas e continua funcionando muito bem, esse é o principal indicativo de qualidade. O meu segundo equipamento a ser citado é o bom e velho, que nunca sai do bolso no mato, o bom e velho isqueiro. Não precisa falar muito desse instrumento, ele na verdade é a forma industrializada mais simples que nós temos de juntar calor, combustível e oxigênio, porque o calor é gerado pela mínima faísca que a pedra gera, mas a inflamabilidade do combustível, que é o gás, é tamanha que essa mínima quantidade de calor já é capaz de incendiar aquele combustível. E se a gente observar aqui na frente, ainda existem esses orifícios para que possa entrar ar. Então, o isqueiro é a forma mais simples industrializada atualmente de nós juntarmos calor, combustível e oxigênio, formando um triângulo que, combinados entre si, gera reação em cadeia, formando o tetraedro do fogo, e com isso nós conseguimos acender, causar a magia da civilização, acender o fogo. Mas vocês vão dizer, Gileno, tens o teu isqueiro aí, ele é preto, ele não está preparado. Concordo, esse é um isqueiro do dia a dia. O correto é nós sempre termos aqui, tem um outro kitzinho aqui, dessa maneira. Vocês vão observar que ele está embrulhado com uma borrachinha, um saco plástico muito simples, mas com várias voltas que impermeabiliza muito. Então aqui nós temos aquele bom e velho isqueiro do mato, que ele é branco, com a fita prateada por cima, ele fica bem visível mesmo no escuro. Embaixo da fita prateada está aquele pavio de cordame de algodão embebido em parafina,
para a gente poupar o combustível do isqueiro enquanto tem esse externo. E vocês podem observar que aqui em cima, no meu caso, eu coloco essa abraçadeira de plástico bem fixada e ela estrangula aqui por baixo do gatilho, que a gente pode riscar, mas o gatilho não desce. Só se a gente for usar mesmo, retira a abraçadeira, o que evita também vazamentos de gás enquanto ele estiver armazenado, enquanto a gente não usa. Então esse aqui é o meu segundo item, e essa duplinha não deixa de ir comigo jamais. Bom, dito isso, a gente tem que passar para a segunda parte da nossa conversinha aqui, que é para falar sobre uma atividade marcante. Ano que vem eu vou fazer 50 anos de acampamento. Comecei quando criança, meu opapa, que significa vovô em alemão, nos levava, porque ele gostava desse tipo de atividade. Era um negócio totalmente amador, nos dávamos bem no mato, ninguém passava perrengue, mas era bem simples. Faça ideia, ele ia para o mato com Vulcabras 752, era uma coisa assim, não tinha outras coisas, né? Mas esse ano, em 2005, agora em outubro, está fazendo 30 anos da última vez que eu fui para o Pico 1039. O Pico 1039, eu não sei direito se existe uma toponímia oficial para ele, mas é a altitude que ele tem. E ele fica mais ou menos no centro geométrico do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Quando nós íamos para lá, para esse mato todo, se vocês olharam no Google Earth, é um parque enorme de 58 mil hectares, não era parque e a gente poderia ir apenas com a autorização do proprietário. Mas hoje em dia está proibido, é parque. Foi em 1995, está fazendo 30 anos, que com mais 4 amigos da faculdade, o Rodrigo, o Gilberto, o Eduardo, o Francisco, fomos em 5, tentando chegar lá em cima. Eu já havia ido 3 vezes, eu fui 4 vezes para lá, 2 vezes consegui chegar no pico. Nessa quarta e última vez que eu fui foi, repito, em 95. O irmão do Eduardo nos levou de carro até um certo trecho já à noite, e depois nós caminhamos pela estrada geral do parque até quando saía a derivação para subir para esse morro mesmo. Então nós pernoitamos debaixo de uma lona assim bem rusticamente, e depois saímos da estrada geral por um reflorestamento de pinheiros até acabar a estrada, porque lá para o Pico 1039 não tem trilha, aí é só mato mesmo. E tem que ir abrindo trilha. Naquela época a Tita passou aqui, ó. Ela é uma gata enorme. Foi a única que eu vi dar uma cria de 8 filhotinhos, eu tenho as fotografias. Mas voltando, então nós tínhamos que ir abrindo trilha, e eu já tinha ido algumas vezes para lá, mas o que nós tínhamos na época era a carta do IBGE na escala 1 para 50 mil, que a gente xerocava ampliado 100%, ficava 1 para 25 mil, e umas bússolas muito precárias. Já existia bússola Silva, né? Mas não era tão boa como a gente tem hoje em dia. Foi muito cansativo. Nós chegamos lá, montamos um acampamento nos poucos espaços disponíveis para montar um acampamento. Foi legal durante a noite, a gente se divertiu, só que de madrugada. Parece que todas as nuvens do Vale do Itajaí se condensaram em cima do acampamento e o céu caiu sobre nossas cabeças. Eu acho que só não molhou a carteira de identidade e a máquina fotográfica. Existem umas fotos analógicas dessa trip aí. E não é que nós fomos despreparados, é que naquela época o equipamento era pouco que tinha, não tinha saco estanque, era tudo embrulhadinho em sacola de mercado, mas mesmo assim a chuva foi tanta. A chuva foi tanta, que nós apanhamos, nós fomos surrados. Tivemos que desmontar aquilo tudo e embolar na chuva e descer aquele mato. Sorte que já era na descida, porque não tinha trilha, então a gente aproveitou um pouco daquilo que nós abrimos na ida. Olha, foi um malho. Daquele dia em diante a expressão da nossa turma é esse, o malho! Foi quando a gente se dá muito mal numa situação que apanha mesmo, toma um malho.
Bom, depois de descer do morro, chegamos lá na Estrada Geral novamente, num galpão abandonado. Encontramos um local seco onde a gente conseguiu se consertar um pouquinho. Só que tinha que andar 19 quilômetros até chegar num meio de comunicação. Naquela época era orelhão ainda, a ficha, nem era cartão. E aí um dos nossos camaradas, meu Deus, Gileno, 19 quilômetros, como é que a gente faz? A gente anda. Sorte que depois de andar alguns quilômetros, acho que uns 5, 6, deu uma légua, passou um caminhão de boi, não era bem um caminhão, era uma Toyota Bandeirante com a carroceria de madeira apropriada para transporte de gado. Daí abanamos pro motorista, fizemos aquele escândalo. Eu tava quase jurando pro motorista que eu era um boi. Tava mugindo para ele já. Não, resumindo, bobiça à parte, o motorista nos deixou entrar na carroceria. E aqueles 10 quilômetros, 12 que ainda faltavam, eu acho, talvez um pouquinho mais, nós fomos na carroceria da caminhonete. Né? Façam ideia, nós cruzamos, era bem para lá da área de treinamento do 23B, cruzamos a área do 23B. O homem nos trouxe até o ponto final do ônibus, da linha Progresso, onde a gente telefonou para o nosso resgate, onde vieram nos buscar novamente. O 1039 é um local fantástico, é o coração do Parque Nacional. Eu acho que nunca mais vou para lá, porque eu também não tenho mais vontade e disposição, e mesmo seria muito difícil obter uma licença para entrar lá hoje em dia. Eu respeito a proibição de ir em certos lugares do parque, mas há quem não respeite, infelizmente. E foi uma vivência incrível, e depois dessas eu também acabei ficando muito tempo parado e acabei voltando. Como disse antes, essa tag foi uma construção do nosso amigo Leandro Mateiro, e quem me passou essa bola foi nosso amigo Alex, da página Alex Outdoor Bushcraft. Tem uma coisa que eu queria falar ainda do 1039. Em 1990 eu acompanhei uma tropa sênior para lá também. Eu não estava no movimento um pouco. Mas naquela tropa sênior havia um rapaz muito bacana que tinha um sênior que se chamava Johnny Ringenberg, a quem eu passo a bola dessa filmagem agora, para ele apresentar só 2 itens inseparáveis e uma vivência incrível. Ele é do canal Sangue de Aventureiro, vocês veem a coincidência, né? E foi o Johnny que em 2023 me convidou a voltar a acampar, e eu voltei com tudo. Estou participando de tudo que eu posso e sou muito grato por isso. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no mato ao redor de alguma fogueira com uma conversa boa e um café forte. Valeu!